a situação da esquerda no Congresso, tá? Porque eu já perguntei na outra vez que a gente fez uma live, mas eu queria que você fizesse um trabalho de organizar a cabeça da galera. Didático, entendeu? O que é a oposição que vai ter lá? Qual o número da oposição? E ao mesmo tempo, o que será o governo? Porque você me falou que o Lula não tem uma maioria tão fácil na Câmara, certo? Certo. Hoje ele não tem maioria. Então não tá fácil a situação do Lula lá. Digo mais. Olha só, eu quase comecei a rir quando eu soube, né? Você tem na Câmara, né, liderança do governo, né, e liderança da maioria, que é basicamente, assim, a mesma coisa, só que é para ter mais cargo na prática. Foi criado durante o governo Temer para ter mais cargo na Câmara, para acomodar mais gente. Mas governo e maioria, em regra, era a mesma coisa, sempre foi a mesma coisa, né? E minoria e oposição. O bloco da maioria não é o bloco do PT. Pela primeira vez na história, o bloco da maioria na Câmara dos Deputados não se confunde com o do governo. Tem a liderança do governo que tem menos votos do que a liderança da maioria. Isso aqui é meio esquisito mesmo. Esquisitíssimo. E eu já fiz o cálculo aqui, não sei se foi com você. Você me falou, mas não falou no news. Que o PT hoje na Câmara dos Deputados tem 240 votos. O PT hoje, fiéis, eu tô falando fiéis, né? Eu não tô falando, depois aprova um projeto de lei, lá, Kim, como assim? Só tem 240. Não, tem 240 fiéis. O resto precisa negociar deputado a deputado, pauta a pauta. Não é voto incondicional, não é Lula 1, né? Ou mesmo Lula 2, não. Hoje, com a distribuição de ministérios que você tem, né? Vamos lá, 37 ministérios, 36 ministérios, 24 ministérios ou estão com o PT ou são da cota pessoal do Lula, o que é muito ministério para uma quantidade relativamente pequena de deputados para atender com essa quantidade de ministério. Depois, Lula negociou o ministério muito mais com o Senado do que com a Câmara, né? E isso diminui a base dele na Câmara. Depois, os ministérios que sobraram para negociar são ministérios com menos relevância e com menos orçamento. O exemplo que eu mais gosto de dar, PSD, Kassab. O Kassab tá poderoso. Kassab tá secretário, né, do estado de São Paulo, acabou de fazer o vice-governador, vai estruturar o partido no estado de São Paulo, tá com uma bancada enorme na Câmara dos Deputados, e você acha que o Kassab vai manter a fidelidade da bancada dele com o Lula porque recebeu o Ministério da Pesca? Não vai. Não vai. União Brasil, meu partido. Lá, um dos ministérios mais importantes, que é acho que é da Desenvolvimento ou Integração Nacional. É a nomeação do Alcolumbre. Só o Alcolumbre vai votar com o governo por causa desse ministério. Moro não vai votar. Alan Rick não vai votar. Efraim Filho não vai votar, né? Outros senadores da União. Na Câmara dos Deputados, 2 ministros deputados do União Brasil. Hoje eu estava conversando com alguns colegas, o meu cálculo era de 15 que não votariam com o governo de nenhuma maneira, que seriam oposição, não é nem independente, é oposição. E conversando com esses meus colegas, eu tô vendo que esse cálculo pode ir para 20. Então, a gente tá falando de uma bancada de 60. A bancada de 60, com 3 ministérios no governo, tem, mais ou menos a divisão é essa. 20 governo mesmo, adesista, o governo mandou, vamos votar. 20 vamos ver, 20 independente, vamos negociar pauta a pauta, que o governo vai me dar pra votar isso aqui ou não. E 20 oposição. Então, vai ter reforma ministerial muito rapidamente. Nesse primeiro semestre de governo Lula vai ter reforma ministerial, pode recortar isso aqui e me cobrar depois. Vai ter reforma ministerial. Porque o governo vai ver que não tem maioria na Câmara dos Deputados e vai ter problema. E mais, o governo pode ter, mesmo tendo negociado muitos ministérios no Senado, pode ter um problema gigantesco no Senado se o Rogério Marinho vence a presidência do Senado. Tem chance? Tem chance. Inclusive a gente está com uma iniciativa para os parlamentares, para os senadores abrirem o voto, que foi a maneira como a gente conseguiu derrotar o Renan Calheiros, abrir o voto e fazer um placarzinho também para mostrar, porque o que importa é ter segundo turno. Sim. Na eleição do Senado. Se o Pacheco não vence no primeiro, ele perde no segundo.
Porque aí junta Girão e junta o Rogério Marinho. E aí o Pacheco perde. Aí, meu amigo, não sendo o Pacheco presidente do Senado, pô, o Rogério Marinho e o Eduardo Girão seriam praticamente presidentes do Senado de oposição ao governo. Imagina, o Lula, vamos rever a reforma trabalhista, Rogério Marinho. Seu desgraçado. Eu perdi a eleição porque eu relatei isso aqui, vocês ficaram fazendo propaganda pra eu perder a eleição. Botando o cara dele em outdoor. Botando minha cara em outdoor, não sei o quê. Agora eu sou presidente do Senado, você vai... Meu amigo, se mandar uma medida provisória aqui sobre qualquer coisa trabalhista, devolva, a gente nem vota. Então, o governo Lula tá com problemas. Você falou, eu falei... Só a direita radical, bolsonarista, não fazer cagada. Não fala palavrão. Não fazer besteira. Né? Não produzir coliformes fecais. É só a direita radical bolsonarista não ficar querendo fazer quebra-quebra, invasão, não querer ficar tomando medida ilegal, que a gente tá no caminho pra vencer o jogo. Eu falei sobre reforma ministerial com o Ricardo numa dessas lives, algumas vezes já. E eu falei o seguinte, que até julho, eu fui na tua linha, até julho o governo Lula vai precisar mudar todo o governo. Então, bate o que você tá falando. Bate. Então, assim, não tô viajando. Não. Porque, de fato, assim, ele não tem maioria na Câmara, a situação no Senado, ela não é fácil, e ele tá arrumando muita briga até lá. Se a economia não der uma baita de uma melhorada, e não vai. Não vai. Então, esse cara, simplesmente, ele vai chegar em julho, com um monte de problema acumulado, manifestação acontecendo. Eu acho que até lá a direita se reorganiza. Sim. Alguma coisa do bolsonarismo se transforma, a gente tá num processo de ganho de força, ganho de público. Eu acho que algo vai acontecer, entendeu? E aí eu acho que eles vão estar numa situação muito complicada.